Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa do apóstolo São Tomé. Vocês conhecem a história. Tomé era um dos 12 apóstolos escolhidos por nosso Senhor. E neste dia aqui, os apóstolos estavam reunidos, escondidos, trancafiados por medo dos judeus. Jesus tinha morrido e os apóstolos tinham perdido a fé diante daquele sofrimento, diante daquela desgraça, daquela aparente desgraça. Eles sucumbiram, perderam a fé, não aguentaram aquela provação. E diz então que Jesus aparece. Os apóstolos eram 11, porque Judas tinha cometido suicídio. Então eram 12. Na ausência, com a morte de Judas, eles eram 11, mas Tomé não estava presente. Então naquele local eram 10. Jesus apareceu e eles viram. Quando Tomé se fez presente novamente no grupo, os 10 fizeram aquilo que todo padre faz nas pregações. Eles disseram: Jesus está vivo. Eles pregaram Jesus vivo e ressuscitado para Tomé. E Tomé não acreditou. E ele não acreditou de uma maneira bem evidente. Ele disse, João capítulo 20, versículo 25: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé, ele queria ter uma experiência clara, visível, sensível do corpo de Cristo. Ele não queria ter dúvidas de que aquele que havia morrido havia ressuscitado. Pois bem, 8 dias depois, no outro domingo, Jesus se põe no meio deles e diz que ali, naquele momento então, naquele dia, Tomé, que não tinha faltado à missa dominical, estava presente. Faltou, perdeu, mas nosso Senhor é bom. Apareceu no outro domingo e Tomé estava ali junto deles. E diz: põe o teu dedo aqui, nas minhas chagas, e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel, crente. E diz então que Tomé, diante do que vê, professa a fé no que não vê. Meu Senhor e meu Deus. Ele viu um homem ressuscitado. Ele viu um homem que outrora estava morto, agora estava vivo. Foi isso que ele viu. De alguma maneira foi isso que os contemporâneos de Lázaro viram. Quando outrora morto, então vivo Lázaro. E eles não professaram a fé na divindade de Lázaro. Mas quando Tomé viu Jesus vivo, ele professou a fé em tudo aquilo que Jesus havia falado. É verdade, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele Deus, é verdade, eu e o Pai somos um. Então, meu Senhor e meu Deus. E aquilo traz tanta alegria ao coração de nosso Senhor. Mas muito maior será a alegria, diz nosso Senhor, daqueles que vão crer sem terem visto. Diz nosso Senhor: acreditaste porque me viste? Felizes, bem-aventurados, felizes aqueles que creram, que vão crer sem terem visto.
Meus irmãos, o ponto, sem dúvida, principal da missa de hoje é o dom da fé. E o que é crer? A fé, meus irmãos, ela não está primeiramente, nem de longe, primeiramente ligada nos nossos sentimentos. A fé, ela está ligada à autoridade daquele que diz: nós cremos em Jesus ressuscitado, não porque nós vimos Jesus ressuscitado, nem porque tocamos no corpo ressuscitado de Jesus. Nós cremos em Jesus ressuscitado por causa da autoridade daquele que falou. Autoridade esta que nós temos acesso por meio da pregação dos apóstolos, presente na palavra de Deus escrita e na palavra de Deus transmitida oralmente de geração em geração. Jesus disse, Jesus falou, e é por isso que eu creio. Quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, aquele capítulo clássico a respeito da fé, ele fala a respeito da fé e dá aquela definição tão conhecida nossa, que ele diz que a fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. E ele vai tecendo vários exemplos de fé, dizendo: Abraão teve fé e por isso foi agradável a Deus. Abraão acreditou na palavra de Deus. Deus disse que daria a Abraão uma grande posteridade, e Abraão acreditou e saiu. Abraão não tinha visto ainda o cumprimento da promessa de Deus, mas Abraão acreditou na autoridade daquele que lhe havia falado. Sara, segundo as suas próprias palavras, já velha e acabada, como é que ela poderia ainda conceber e dar à luz? Mas Deus falou e Sara, depois de sorrir, acreditou. Diz aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, Moisés, que acreditou em Deus e por causa da sua fé deixou o privilégio, renunciou o privilégio de ser o filho da filha do faraó para se tornar o chefe de um povo de pobrentões, mas porque ele confiou na palavra do Senhor que o havia chamado. E porque confiou na palavra do Senhor, guiou aquele povo mar adentro e atravessou aquele mar. E depois a carta aos Hebreus vai dar vários outros exemplos. A prostituta que foi salva, Raabe, que foi salva porque acreditou em Deus, dando acolhida aos espias que vieram olhar a terra prometida. Então, e tanto Enoque, Gedeão, Jefté, Sansão, Samuel, Davi, todos eles agradaram a Deus porque creram na sua palavra. Meus irmãos, crer em Deus, repito, não deve estar ligado aos nossos sentimentos. Isto é, cremos que Deus nos ama e que Deus nos guarda, e que Deus nos ouve, não porque sentimos. Às vezes, quantas vezes esfriamos na fé e abandonamos a oração porque nós não sentimos mais. Você reza e você diz: mas eu não sinto mais nada, padre. Eu rezo e parece que estou falando comigo. Eu rezo e parece que estou falando ao vazio. E aí eu abandono a oração. Se eu tivesse Jesus cara a cara comigo, eu com ele conversaria. Mas como eu não tenho Jesus cara a cara comigo, eu abandono a oração. Felizes os que creem sem terem visto. Jesus falou na sua palavra que o Pai nos vê quando nós estamos sozinhos na oração. Quando ele diz, quando
orardes, entra no teu quarto e o teu pai que vê o que está escondido. Jesus disse que Deus é bom. Jesus, a palavra de Deus nos ensina que Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos. A palavra de Deus nos ensina que as provações pelas quais passamos na nossa vida não são expressão do descuido, do abandono ou do esquecimento de Deus, mas tem um significado. E nós precisamos fazer aquele ato de fé e dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra mais do que nos meus sentimentos. O Senhor cuida de mim. O Senhor, a minha vida tem sentido. Eu não estou jogado à minha própria sorte, mas a Tua providência, Tua divina providência guia todas as coisas. Eu creio, Senhor, apesar do turbilhão de sentimentos presentes no meu coração. Então, isso é uma postura diante de Deus de quem tem fé. Isto é, vai além dos próprios sentimentos. Porque você às vezes acha assim, que se você tem sentimentos que tentam contra a fé, você não tem fé. Isto é, não, por exemplo, nas minhas férias, quando eu fui visitar a minha família agora, no mês passado, eu me encontrei com uma pessoa que dizia assim: ela me disse dessa maneira: eu não tenho fé na Eucaristia. E quando eu fui conversando com aquela pessoa, eu vi que o que ela queria dizer não é que ela não tinha fé na Eucaristia, mas que ela não sentia Jesus na Eucaristia, de que ela não conseguia chegar por meio dos seus sentidos a Jesus na Eucaristia. E eu quase que disse a ela: eu também, se for isso. Não é que nós sintamos Jesus, mas nós cremos em Jesus, porque Ele nos falou. O sacerdote diz, logo depois da consagração: eis o mistério da fé. Ora, se depois da consagração todos nós estivéssemos sentindo o coração abrasados, pegando fogo, a mão quente, os olhos latejando, sei lá, vendo uma luz lá no altar e o padre translúcido, Nossa Senhora, era um espetáculo. Mas não, nós olhamos e o pão aparentemente continua pão, o vinho aparentemente continua vinho, mas Jesus falou que era seu corpo e sangue, alma e divindade, de modo que quando nós entramos na fila da comunhão e o padre apresenta corpo de Cristo, e como é Cristo vivo, naquele corpo tem o seu sangue, sua alma e divindade, Jesus inteiro, nós dizemos amém. Isto é, eu creio. É isso mesmo, é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu creio, por quê? Porque quando o padre disse corpo de Cristo, seu coração bateu forte. Nada disso. Vamos tentar padre, mas eu sinto o coração acelerando. Olha, pode ser um problema de taquicardia e pode ser um sinal sensível da graça de Deus, tá bom, mas não é necessário, não? Sou mais inclinado a dizer que é um problema de saúde, porque Nosso Senhor normalmente não concede esses dons extraordinários. É possível, mas não necessariamente. Então, desliguemos-nos um pouco dos sinais sensíveis, mas vivamos da fé. Sem fé, diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, sem fé a gente não alegra a Deus. E o contrário, quão verdadeiro é. Com fé eu alegro a Deus, eu agrado a Deus. Então você entra na fila da comunhão e diz: eu creio, Jesus, és tu que estás ali presente, a quem eu irei receber.
Você, em meio às provações da sua vida, às dificuldades, quando as coisas todas aparecem dar errado e parece que você está entregue à sua própria sorte e você dobra os seus joelhos, às vezes com o coração apertado, lágrimas nos olhos, e diz: Jesus, o Senhor cuida de mim, mesmo quando eu não percebo. O Senhor cuida de mim, mesmo quando eu não sinto. O Senhor cuida de mim. Como o Senhor é bom. E o Senhor me trata muito além dos meus merecimentos. O Senhor me trata por pura misericórdia. E o diabo que diz: mas deixa de ser bobo, rapaz, você está sofrendo, você não tem dinheiro para pagar suas contas, você está doente em cima de uma cama, a sua família só tem problemas, e você diz que Deus é bom, e você diz: eu creio mais em Deus do que naquilo que as minhas experiências aqui na terra podem querer me mostrar. Deus está cuidando de mim, eu creio, a sua palavra não mente, eu creio mais na sua palavra do que em mim. Entende, meus santos? Esta é a fé que agrada a Deus, e nós não precisamos sentir, precisamos apenas fazer um ato de fé. Eu creio, Senhor, o Senhor está comigo. Aquela fé de Santa Perpétua, que grávida, agora eu não sei mais se era Perpétua ou Felicidade, é uma das duas, né? Dia 7 de março, Santas Perpétua e Felicidade. Uma delas estava grávida e sentindo aquelas dores de parto, o carcereiro passa e diz: está gritando agora, dando à luz, quanto mais quando for jogada às feras. E ela diz: quando eu for jogada às feras, o meu Senhor estará comigo. Isto é, quando eu estiver lá na tribulação, Ele estará ali me sustentando. Esta fé que agrada a Deus. Esta fé de Santo Inácio de Antioquia, caminhando para ser triturado pelas feras. E ele diz: um rio de Deus clama dentro do meu coração, vem para o Pai. Os jovens que seriam jogados na fornalha, e antes de serem jogados, eles dizem àquele que iria lançá-los: olhe, se Deus quiser me livrar da fornalha, Deus pode, mas se Deus não nos livrar, nele nós continuaremos crendo. Olha que oração que brota da fé, e quanta alegria deu ao coração de nosso Senhor. Isto é, se Deus quiser me livrar, ótimo. Se Deus, segundo os seus desígnios, não me livrar, nós continuaremos crendo nele. Aquela oração de Abacuque que diz: mesmo que nos falte as ovelhas nos currais e o gado nos apriscos, mesmo assim continuaremos louvando nosso Senhor. Aquela oração que brota da fé: Deus está comigo, não obstante os acontecimentos da minha vida, eu não compreendo, mas Ele disse que não me abandonaria. Ele disse, por meio do seu servo Paulo, que os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória futura e têm um significado. Ele disse, e nele eu creio. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, nós peçamos a Deus que nos renove a fé, que nos dê uma fé firme, viva, em tudo aquilo que Ele nos ensina. A fé na bondade de Deus que se oferece, na bondade de Deus que se oferece no sacramento da Eucaristia. A fé na bondade, no amor, na misericórdia de Deus que nos trata muito além dos nossos merecimentos, mas segundo a sua misericórdia. A fé no cuidado de Deus na nossa vida, na presença de Deus na nossa vida, mesmo quando nós nos sentimos meio abandonados e esquecidos. A fé, dá-me, Senhor, uma fé firme. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Supliquemos hoje esta graça, supliquemos por intercessão de São Tomé, que no início vacilou, e da Virgem Maria, que nunca vacilou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.